Saúde mais saúde para você, mais saúde para sua família. Em um episódio super especial, hoje nós iremos desvendar todos os mistérios do cérebro, do arquencéfalo, e eu tô com um professor, um cara extraordinário, mestre, doutor, inclusive me deu aula, o professor doutor Igor Duarte. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, é uma grande honra, mestre. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, um prazer fazer parte desse projeto de sucesso. Mestre, eu gostaria muito que o senhor contasse para a nossa audiência um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho quem que é o Dr. Igor Duarte, até para a gente poder contextualizar. O senhor é um pesquisador também, né? Como que surgiram as suas pesquisas no ramo, né, da área do cérebro, neurológico? Conta pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em fisioterapia e a minha ideia era tratar de pacientes geriátricos. Essa é a minha primeira especialização em geriatria, mas eu acabei indo para a academia. Então fiz um mestrado, tenho um mestrado em anatomia, me abriu as portas para a universidade. E na universidade, então, eu fui cursar o doutorado em neuroengenharia. Eu trabalhei dentro da pesquisa de doutorado para saber o que tem no cérebro dos humanos que dá a ele a preferência motora por um lado do corpo. Por que as pessoas são destras ou canhotas? Né? Basicamente isso. E essa foi uma área de interesse que eu consegui linkar neurociências e fisioterapia por conta do controle motor. Dentro da neurociência, a parte intestinal, ela vem crescendo já há algum tempo. E eu nunca estudei o intestino de forma profunda, eu sempre deixei o intestino meio de lado ali, não porque ele não importava, mas porque para os meus estudos ele não tinha tanta importância assim. Mas em 2020, uma semana antes de explodir a Covid-19, parar tudo, eu fiz uma cirurgia para retirada de vesícula. E eu fiquei com o intestino 15 dias sem funcionar no pós-cirurgia. Então eu comecei nesse período a questionar o funcionamento do intestino, por que o intestino parou de funcionar. Então, hoje eu sei, o intestino para de funcionar porque ele é mais sensível ao anestésico. Então, o anestésico que faz você desligar para fazerem lá os cortes sem você sentir, leva muito mais tempo para o efeito ser minimizado no intestino. Então, eu voltei minha atenção para o intestino. Então, desde 2020, o foco da minha atenção, das minhas pesquisas, dos tratamentos que eu proponho, estão relacionados com a parte intestinal. Muito interessante, mestre. Vi que uma das coisas que motivaram a sua linha de pesquisa foi uma experiência própria. Muito se fala na mídia convencional, até mesmo em algumas pesquisas, que o intestino ele pode ser considerado como o primeiro cérebro, né? Por que o mestre acredita que o sistema nervoso entérico ele pode ser chamado de primeiro cérebro? E qual que é a autonomia que o intestino ele tem em relação ao cérebro central? Vamos lá. Em 1996, um médico americano, Michael Gerson, ele publicou um livro chamado O Segundo Cérebro. E esse livro explodiu no mundo todo. O Dr. Gerson ele é referência até hoje nessa área. Porque descobriram os neurônios do intestino. Veja, o coração é um órgão importante, vital, os pulmões, fígado, pâncreas, baço. Nenhum desses órgãos tem neurônios próprios. Só o intestino tem. Então ele ligou, se tem neurônios, tem capacidade de tomar algum tipo de decisão, logo ele é o segundo cérebro. Na minha visão, inclusive esse é o título do meu livro, O Primeiro Cérebro, o intestino ele é o primeiro cérebro do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista embriológico. Durante a evolução, para nós chegarmos até aqui, termos esse cérebro complexo que nós temos,
antes de formar o cérebro, que é um órgão que apenas consome energia, foi necessário um órgão capaz de captar e processar o que o ambiente oferecia, isso em energia, para, após, pensar em desenvolver um cérebro complexo como nós temos. Então, do ponto de vista evolutivo, o intestino veio primeiro, a natureza formou o intestino primeiro. O intestino, como veio antes, ele precisava ter neurônios para tomar decisões simples e se relacionar com o ambiente. Basicamente, fugir de agressores e buscar fonte energética e manter-se em segurança. Então, o intestino evoluiu independente. Uma das suas perguntas foi como que o intestino se dá dessa forma autônoma. Ele não depende do sinal dos neurônios do cérebro. Os neurônios do intestino tomam as decisões. Por exemplo, você comeu alguma coisa que não lhe fez bem. Ele não precisa mandar um sinal para o cérebro processar, para tentar entender se aquilo faz bem ou faz mal, para mandar um sinal para ele eliminar. Não, ele percebe aquilo e ele toma a decisão. Então, o indivíduo comeu alguma coisa que não faz bem, ele tem rapidinho uma diarreia. A diarreia é um sinal importante de que algo dentro do intestino não vai bem, então ele achou por melhor eliminar aquilo. Por isso que não é interessante você cortar a diarreia. Mas se você tem diarreia, busque ajuda médica porque é uma emergência. Interessante, mestre. Muito se fala sobre o eixo intestino-cérebro, porém, há estudos que dizem da manifestação, né, do intestino poder influenciar outros órgãos, certo? Como que o doutor entende a respeito da influência do intestino para o cérebro neural, a parte hormonal, a parte imunológica? Quais dessas interações você considera mais relevante clinicamente? Veja, o cérebro, primeiro, que é o intestino, ele manda nesse cérebro aqui. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Se uma criança, uma pessoa, mas isso é mais comum em crianças, tem vermes intestinais, ela muda o comportamento alimentar. Mas não só o comportamento alimentar, ela pode mudar outros comportamentos também. O verme acessa o intestino e ele tem acesso ao cérebro, ok? Então o intestino é uma importante porta de acesso ao cérebro. E isso é muito útil do ponto de vista clínico. Eu posso acessar o seu cérebro, estimular a parte do seu cérebro, estimulando áreas do seu intestino. Tá? Pode parecer loucura para quem está assistindo agora, mas eu tenho resultados interessantes com relação a isso. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Eu acompanhei um garoto com autismo, de um nível entre o intermediário e o alto, ali no espectro, que ele tinha problemas alimentares sérios, só comia um tipo de alimento e não conseguia modificar esse padrão alimentar. E a mãe desse garoto chegou até a mim porque ela já tentou de tudo. A gente fez pequenos estímulos magnéticos no intestino e com 15 a 20 dias ele já estava comendo outras fontes alimentares. Pode parecer uma coisa muito bobinha, né? Mas ele comia uma coisa e agora está comendo outra. É só a família que está inserida nesse contexto, que sabe a dificuldade que é. Se força a criança deixa de comer. Qualquer evolução, a família ficou realizada. A gente fez um trabalho pontual de estimular o intestino. Estimulando o intestino, você estimula o cérebro, você melhora o cérebro para comportamento, para tomada de decisão, para relacionado, enfim, com a parte de investimento, relacionamentos, enfim. Tem uma aplicação muito ampla, mas o meu foco é voltado para a parte clínica. Então, se essa criança que tem vermes intestinais, ela tem, a medicina chama isso de alotriofagia, ela tem desejo de comer reboco de parede, comer tijolo, não sei se onde você morou teve contato com isso, mas quando criança, eu morava numa rua de terra, então não era raro encontrar crianças andando com o pé no chão, e, enfim, faz parte do processo.
Mas esse verme intestinal consegue acessar o cérebro e modificar. Você falou de imunologia, de sistema imune. Entre 70% a 80% da imunidade está no intestino. Então, o intestino manda no seu cérebro, nas suas decisões, e o seu intestino manda na sua imunidade. E a sua imunidade, ela vai bem ou ela vai mal? Depende do seu intestino, sabe? Você... eu fico doente com muita frequência. Então, vai fazer um estudo, vai fazer um tratamento, repõe algumas vitaminas, mas não olha para o órgão central, que é o intestino, que é o principal órgão da imunidade. Que interessante, mestre. Então, a gente pode dizer que um intestino inflamado é uma mente inflamada? O intestino inflamado impacta nas suas respostas, nas suas decisões, em como você pensa, em como você produz, e isso tem um impacto na sua imunidade. Veja, você não se relaciona bem, não produz bem e ainda está suscetível a doenças podem aparecerem. É realmente fascinante. Muito se fala, né, sobre a pele ser o maior órgão do corpo humano, já falaram uma época que era o intestino, e hoje se entende a respeito da microbiota, né, que, querendo ou não, é o nosso maior órgão, é um conjunto de micro-organismos, tanto em cima do nosso corpo quanto dentro, né, mestre? Então, eu gostaria que o senhor contasse pra gente de que forma a microbiota na área do intestino pode influenciar a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina, GABA. Tá, antes da gente entrar nesse ponto, inclusive se eu esquecer, você me volta aqui. Nós temos bactérias pelo corpo todo. Então toda vez que eu cumprimento uma pessoa, cumprimento aqui, ó, nós estamos trocando de microbiota, ou microbioma, o nome mais atual. Então, pessoas que já frequentaram esses eventos de coach, treinamento para melhorar o desempenho, eles falam muito. Se você quer alcançar um determinado patamar, um objetivo, encontre uma pessoa que tenha esse objetivo, que esteja onde você gostaria, passe um tempo com ele e você começa a adquirir. Só que isso é verdade mesmo, só que eles passam isso, a ideia é que é uma energia misteriosa por trás. E não é uma energia misteriosa por trás. Se eu passo muito tempo com você, eu começo a adquirir bactérias do seu microbioma, seja da pele, seja do intestino, porque eu estou muito próximo com você, estou o tempo todo tocando com você, nós comemos o mesmo alimento, nós fazemos a higiene no mesmo lugar, e tudo isso, com o tempo, acaba equalizando o mesmo tipo de bactérias presentes, tanto na pele quanto no intestino. Isso, então, molda o seu comportamento e as suas tomadas de decisão, ok? Se você gosta de uma pessoa, se você não gosta de uma pessoa, é o seu intestino, são as bactérias que lá estão, influenciando os neurônios, que influenciam a imunidade. E aí você diz assim, não gosto daquela pessoa. Você nem conhece a pessoa. Como é que você não gosta? Aí o cérebro, aqui ó, o segundo cérebro, ele encontra uma resposta racional para isso. Ele vai dizer assim, ah não, meu santo não bateu. Que é o que a gente ouve aí com frequência, né? O meu santo não bateu. Mas tinha uma outra parte da pergunta que... seria sobre a influência do intestino na produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina, GABA. Ó, a serotonina é produzida pelos neurônios do intestino, entre 90% a 95%. A serotonina é a química que regula os neurônios do humor. Então, se você tem pouca dopamina, você tem, assim, de uma forma bem simplista, você tem depressão. Então, eu estou afirmando aqui, depressão é uma doença do intestino. As bactérias do intestino são elas quem produzem o neurotransmissor GABA. O neurotransmissor GABA ele é produzido única e exclusivamente no intestino. O neurotransmissor GABA é ele quem desacelera a atividade dos neurônios. Sabe você que não dorme à noite porque o cérebro fica funcionando assim, sem parar? É porque falta GABA. De onde vem o GABA?
vem do intestino. Então o seu intestino não funciona bem. Mas eu vou ao banheiro todo dia. Não é só isso. Esse é um importante sinal. Mas não é só isso. Às vezes o processo inflamatório do intestino ele é silencioso. Veja, o câncer de intestino é silencioso. Estou falando de uma doença extremamente agressiva. Ela é silenciosa. Que dirá um processo inflamatório. Caramba, que interessante, mestre. A gente tá recebendo algumas perguntas aqui. A dona Eunice, ela comentou que o intestino dela sempre funcionou muito bem e funciona como um reloginho. Ela come, toma café da manhã, vai no banheiro. Ela almoça, vai no banheiro. Ela janta, vai no banheiro. Porém, da mesma forma como o senhor falou, ela tem muita dificuldade para dormir. O que o doutor acredita que pode ser a causa disso? Veja, ir ao banheiro com muita frequência também é um problema, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou... no máximo, 3 vezes ao dia ir ao banheiro está dentro do que a gente considera ali normal. Mas o ideal é entre uma vez por dia até 3 vezes na semana. Então se você vai ao banheiro 3 vezes na semana, você está bem ali. Não precisa ficar, mas eu quero ir, 3 vezes ao dia como alguém vai. Não, isso varia de organismo para organismo. O que pode ter acontecido no caso da dona Eunice. Da dona Eunice. Os neurônios do intestino são como esses neurônios aqui. Eles funcionam por eletricidade. Se a eletricidade desses neurônios aqui ela fica baixa, o indivíduo ele se sente mal, ele não tem energia para produzir. Então você consegue perceber rápido. E aí você vai buscar ajuda e existe tratamento para isso. Tá? Quando isso acontece nos neurônios do intestino, a gente não sabe. Nem existe exame para isso. Aliás, eu estou discutindo com a equipe na universidade para a gente criar um exame para captar a atividade elétrica do intestino. Porque isso é importante. Então, o que eu recomendo, é o que eu recomendo para as minhas pacientes, é nós estimularmos eletricamente o intestino. Você estimula o intestino eletricamente para esses... Um linguajar bem popular aqui, é como você recarregar o seu intestino. Recarregando esse intestino, vai produzir melhor. Às vezes, está produzindo demais. Veja, produz GABA demais não é interessante. Produz GABA de menos também não é interessante. Às vezes, esse intestino muito acelerado pode estar produzindo demais. E isso pode estar impactando de alguma forma a saúde. Está produzindo dopamina de mais, dopamina de menos, enfim. Muito interessante, mestre. Aproveitando que o mestre já começou a explicar um pouquinho de como é que funciona a sua técnica da estimulação neuroentérica, poderia dar uma elucidada para a gente como é que funciona isso na prática? Como é que funciona a estimulação neuroentérica, por exemplo, uma pessoa... A gente fala de uma questão de ansiedade. A pessoa ela quer tratar transtornos de ansiedade, depressão. Como que o doutor iria aplicar a estimulação neuroentérica neste caso? Vou pegar um exemplo da auriculoterapia. Sabe que você coloca sementes em partes da orelha que tem relação com alguma parte do corpo. O intestino, ele tem um formato muito similar ao formato do cérebro. Então, ele começa aqui, o intestino grosso, que é a principal parte, ele dá uma volta e ele termina aqui. Cada parte do intestino tem um equivalente no cérebro. Se você estimula aquela região, você melhora a atividade do cérebro daquela área. Em algumas pessoas precisam estimular várias áreas, como se faz na auriculoterapia. Outras pessoas é necessário estimular aquela área específica. Por exemplo, eu tenho falta de atenção, então nós vamos estimular essa região aqui. Aí eu tenho problemas relacionados ao controle motor, a gente vai estimular esse outro lado aqui. Aí eu tenho problema de percepção, na parte de cima. Então a gente precisa fazer um estudo para entender qual o principal problema que esse paciente está apresentando e nós traçarmos um objetivo de tratamento. Mas é importante dizer o seguinte, esse tratamento que eu estou trazendo
ele não tem medicamentos, não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações. Para algumas pessoas, pequenos ímãs localizados, para outras pessoas precisa dar um choque mesmo, a eletroterapia. Mas isso não abandona os demais tratamentos. Mas o que está mais chegando para mim são esses pacientes que já fizeram de todo tipo de tratamento e não surtiram efeito. Então eles veem nesse tratamento como uma luz no fim do túnel, sabe? Uma última alternativa. Então eu tenho resultados interessantes com esse tratamento que eu chamei de estimulação neuroentérica de intestino. Interessante, mestre. Muito se fala, até mesmo na mídia, né, no contexto popular, que a gente é o que a gente come. Recentemente eu estava vendo alguns vídeos, até mesmo para fazer a pesquisa para as perguntas, e fala-se muito sobre como a família Rockefeller fez com que a nossa medicina atual fosse do jeito que é. Porém, há muitos anos atrás, eles também mencionavam que um médico que não teria conhecimento sobre a parte de nutrição não seria um médico tão eficiente. E os nutricionistas tomariam o lugar dos médicos. Levando em consideração todo este contexto, a gente fala um pouquinho sobre a questão da relação entre o estresse crônico, né, e o intestino. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que funciona com base nisso tudo, né? A questão do que a gente come, a questão da parte nutricional, como que o que nós comemos, de uma forma objetiva, como que o que nós comemos pode influenciar no que nós pensamos. Vamos lá. Antes de mais nada, as pessoas que falam assim, eu só como vegetais, eu como legumes, frutas, você está melhor do que aquele que se alimenta majoritariamente de carboidratos. Mas se você mora na cidade, isso não é suficiente. A fruta que você come comprada nos supermercados, ela não é a mesma fruta que você come tirada do pé. Tá? Por quê? Quando você come uma fruta, um tomate, o que está ali nos supermercados, ele é bombardeado com raio-x. Então dá uma bomba de raio-x nele, para ele não brotar. Então a batata leva 20 dias, 30 dias do supermercado e ela não começa a brotar. Por que ela não começa? Porque ela foi bombardeada com raio-x. Esse raio-x destrói um monte de coisa boa que tem ali no nutriente para você. É perdido, então. A única forma de você burlar isso é fazendo suplementação. E aí você falou dos nutricionistas e eles estão realmente aí ocupando esse espaço que a medicina deixou vaga. Embora existam médicos especialistas em alimentação, qual a última vez que você foi num médico nutrólogo? Quem está assistindo provavelmente nem sabia que existia esse profissional. Então a medicina deixou isso meio de lado, está voltando agora, mas os nutricionistas já vêm trabalhando muito bem com essa parte. Tá? Então, os alimentos, mesmo esses de fontes naturais, eles não têm os nutrientes necessários. Você vai, consumir um tomate que vem do supermercado. Ele não tem, por exemplo, o magnésio presente no solo, porque o solo não tem mais. Já foi consumido demais, entende? Já plantaram, replantaram, plantaram, replantaram. Tá lá um tomate bonitinho, ele é bom, é melhor que você se alimente disso do que de carboidratos. Mas isso não é suficiente. Então o que a gente precisa fazer, eu vi há muitos anos a doutora Suzana Herculano, neurocientista, uma das maiores do mundo, minha mentora intelectual, eu sou neurocientista por conta do trabalho dela, ela falou uma coisa muito interessante numa palestra. Ela falou que os humanos dominaram tanto a ciência da nutrição, tanto, nós conseguimos extrair todo o potencial nutritivo do alimento, que hoje nós vivemos num planeta de pessoas que estão acima do peso e desnutridas ao mesmo tempo. Não faz sentido, né? Porque a gente imagina um indivíduo desnutrido, aquele extremamente magro, e não é. Então nós vivemos uma sociedade, no mundo inteiro, que as pessoas estão acima do peso e elas estão desnutridas. E qual que foi a saída, então, para resolver esse problema? Olhar para trás
ver lá nos primórdios da humanidade o que eles comiam. E é isso que tem ajudado os humanos de hoje. Comer a comida que os nossos ancestrais comiam há, sei lá, 200, 300 mil anos atrás. Aí a gente já pode até chegar a comentar nessas diversos tipos de dietas que tem, né? A dieta do Mediterrâneo, diversas dietas da moda aí. Mas nós sabemos, precisamos falar delas, a boa parte da população que tem interesse em melhora de qualidade de vida e que muitas vezes, por consumir esse conteúdo da mídia, acaba sendo mal influenciada. As mulheres, elas têm um grande interesse em melhora de qualidade de vida. Boa parte da nossa audiência, agradeço a vocês, mulheres, por se interessarem em cuidar da sua saúde. A gente sabe que muito é falado sobre a mulher enfesada, sobre a mulher constipada, né? Sobre as manifestações no intestino da mulher e como que isso influencia no comportamento dela. Como que o mestre acredita que essas manifestações, esses fenômenos que acontecem dentro do intestino, mais diretamente falando, né, do público feminino, podem provocar alterações neurológicas ou cognitivas? Veja, vou falar de duas doenças que são doenças que se manifestam no cérebro, mas que são doenças de intestino. Vou falar duas aqui. Doença de Parkinson e a esclerose múltipla. São duas doenças intestinais. Elas aparecem no intestino, o intestino começa a não funcionar adequadamente, e aí você vai deixando para lá, porque o intestino é um órgão qualquer, e aí as pessoas tendem a deixa para lá, é assim mesmo. Muitas mulheres, conheço muitas, eu atendo muitas mulheres com problemas de constipação, e elas acham que era assim mesmo. Depois elas falam assim, depois que eu conversei com uma amiga, e essa amiga, ela usa o banheiro todo dia, que eu fiquei pensando, nossa, por que eu só uso uma vez na semana? Foi aí que ela ligou o start, porque até então era normal para ela. Não é normal. Muitas mulheres, são privadas de ir ao banheiro na fase de infância pela mãe. A mãe, na ânsia de proteger a filha, diz assim, filha, você não pode usar o banheiro em qualquer lugar, a não ser que ele esteja limpinho. Ela está pensando na proteção da filha. Então a filha vai para a creche. É limpinho o banheiro da creche? Não é. Ela vai para a escola. É limpinho o banheiro da escola? Ela vai para a balada com as colegas na adolescência. O banheiro da balada é limpinho? Não, não é. Então o que ela faz? Ela pensa, minha mãe disse que eu não posso usar isso só se for limpinho. Então ela segura para usar em casa. Segura para usar em casa. Conheço caso de mulheres, fui fazer uma viagem e fiquei 20 dias viajando, 20 dias não fui ao banheiro. Por quê? Porque na minha mente diz que o banheiro do hotel não é limpinho o suficiente como o banheiro da minha casa. Então, parte dessas mulheres fazia um trabalho psicológico, sabe? Atendi uma paciente que ela não conseguia usar o banheiro com o marido em casa. Se o marido estivesse em casa, ela estava no banheiro e ele na garagem. Ela não conseguia. Então a gente fez um trabalho, falou assim, você vai ter que forçar ele dentro de casa. Ela começou. Aí eu sei que ele está na garagem, mas eu estou aqui e consegui fazer. Foi um grande avanço para essa paciente. Agora, aí a última vez que eu tive contato com essa paciente, ela falou assim, nossa, eu consegui uma coisa extraordinária. Ele estava no quarto e eu no banheiro e eu consegui. Ela avançou e ela estava muito feliz com isso. Um pequeno detalhe, sabe, mental. Mas existem mulheres que sim, têm o problema da constipação, que a gente chama de constipação funcional, que é um intestino que não funciona bem mesmo, o intestino é mais fraco. Raramente a gente vai ver homens com esse problema, porque como o intestino ele é formado de músculo, tudo que tem a ver com músculo, ele é mais forte em homens. Então os homens, eles têm essa, entre aspas, vantagem. E o homem não tem essa privação na infância, porque as mães falam para os meninos assim, você é homem, faz pipi em qualquer lugar, e aí ele aprende que o mundo é dele, ele pode fazer em qualquer lugar, tá? Bom, eu não recomendo, rapazes, que façam isso, mas é para vocês entenderem como que é a criação,
ajuda no funcionamento no menino depois que ele cresce, mas atrapalha o funcionamento na menina depois que ela cresce. Então tem que fazer um trabalho psicológico. Se isso não for suficiente, precisa fazer o estímulo. Existem exames para fazer isso. Tinha um exame de velocidade de trânsito colônico, que a gente vai medir o quanto o alimento, quanto de tempo leva para chegar de um lugar a outro, e isso me dá um mapa de onde o intestino está funcionando mais ou menos, e então ele me dá o mapa para onde eu devo estimular o intestino desse indivíduo. Então, no geral, funciona bem. Que maravilha, mestre. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho mais. Existe um estudo de 2020, publicado na Revista Brasileira de Fisioterapia, que fala um pouquinho sobre o potencial, né, terapêutico da estimulação intestinal, da modulação, né, da atividade cerebral e nessa questão da neuroplasticidade quando que a gente fala a respeito da estimulação neuroentérica. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Veja, eu falei para vocês que o intestino tem um mapa que você consegue acessar o cérebro. Essa pesquisa eles não mencionam isso, eles só mencionam a parte de estimular aqui e melhorar alguma função intestinal, a liberação de neurotransmissores e com isso a estabilidade ou melhora na função cerebral. Eu acredito que se você estimular o intestino, se você manter a atividade elétrica intestinal funcionando bem, o intestino vai funcionar bem do ponto de vista da parte de digestão. Isso vai manter os níveis de neurotransmissores que são produzidos no intestino dentro do que a gente considera normal, porque não pode ter nem de mais nem de menos, e com isso você mantém ou ajuda a manter a estabilidade do cérebro. Seu cérebro funcionando de forma estável, diminui riscos de doenças e melhora seu desempenho acadêmico, seu desempenho profissional, sono, relacionamentos, entre outros. Eu me lembro de uma paciente que ela me procurou por conta do intestino não estar funcionando e eu falei para ela, falei assim, olha, você dorme bem? Ela falou, eu só durmo com medicamentos. Veja, não é uma coisa só, é outra. Duas associadas. Eu falei, você sonha à noite? Ela falou assim, não sonho. Deve ter uns 5 ou 6 anos a última vez que eu sonhei à noite. E todo mundo sonha à noite. Tá? Ela provavelmente não estava se lembrando do sonho ou ela não estava aprofundando o sonho. Eu falei, então é o seguinte, a gente vai começar esse tratamento e você vai perceber que além de melhorar o intestino, os sonhos vão voltar. E não deu outra. 15 dias veio ela contando um monte de história que sonhou à noite. Uns sonhos estranhos, né? Mas já é uma grande vitória para uma pessoa que raramente experimenta o sonho por um problema de intestino. Não dei medicamento, chazinho de nada, remédio de nada, só estimulando o intestino. Que interessante, mestre. Estão chegando diversas perguntas aqui também, eu tenho certeza que poderia render até um outro episódio só para a gente falar a respeito de jejum também, mas a gente precisa encerrar, fazer uma última pergunta antes do nosso bate-bola. Eu gostaria que, como neurocientista, o senhor também comentasse se acredita que o eixo intestino-cérebro vai ser um dos principais alvos terapêuticos na neurociência nos próximos anos e por quê? Já é, porque o intestino ele é reconhecido hoje como um órgão divisor de águas. Ele não é mais o órgão que produz cocô. Ou seja, o órgão que eu devo falar dele com nojinho. Não, ele agora é visto com merecimento tardio, de que ele é um dos principais órgãos do corpo humano. Veja, os sumérios há 3.000 anos acreditavam no fígado como principal órgão. Os egípcios no coração. Nós somos a geração que acredita que o cérebro. As próximas gerações vão saber que o intestino é o principal órgão do corpo humano. Que maravilha, mestre. Agora a gente vai para um último quadro antes de encerrarmos o episódio. É um bate-bola bem rápido. Eu gostaria que o senhor falasse a primeira coisa que viesse à sua mente. Vamos lá. Uma referência na área da saúde para o senhor.
Olha, eu bebo bastante na fonte do Dr. Fernando Lemos, que é um médico coloproctologista. Ele tem um canal enfim, nas redes sociais, é um dos maiores canais dessa área. Ele é um grande profissional e é uma inspiração para mim. Maravilha. Um problema na saúde pública que o doutor gostaria de resolver com a neurociência? A constipação feminina. Eu apresentei um projeto para uma deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo para a gente instituir um mês voltado para a constipação feminina. Existe o mês do intestino, da saúde do intestino, mas eles tratam de doenças diversas. Eu quero focar na constipação feminina. Quem está assistindo a gente nesse momento sofre, mas nem sabe que está sofrendo. Então a gente precisa conscientizar essas mulheres. E a minha luta agora é para a constipação feminina. Extraordinário, mestre. E uma esperança para o avanço da neurociência em 2026? Olha, eu espero que os neurocientistas, os grandes neurocientistas, principalmente os brasileiros, veja, o maior neurocientista do mundo é brasileiro. Tá? Infelizmente ele já está ali na reta final da sua contribuição científica, né? Mas eu espero que os novos neurocientistas brasileiros direcionem a sua atenção para o intestino. Isso vai ampliar ainda mais o conhecimento da ciência em geral e isso vai contribuir para a melhora no bem-estar das pessoas. Extraordinário, mestre. Óbvio, antes de encerrarmos, eu acho que todo mundo vai apreciar muito o presente que o mestre deixou. Gostaria que deixasse suas redes sociais e também um caminho para aquele presente especial que o senhor falou que poderia deixar para toda a nossa audiência. Olha, no Instagram, dr.igorduarte, me segue lá. No YouTube/Igor Duarte. E no LinkedIn também. No LinkedIn eu estou como o Doutor Intestino. Meus alunos e meus seguidores carinhosamente colocaram esse apelido de mim de Doutor Intestino e eu gostei bastante disso. Então as pessoas me conhecem na rede como o Doutor Intestino. Me chamem lá nas redes sociais, eu escrevi um livro chamado O Primeiro Cérebro e quem me chamar lá nas redes sociais, eu envio o PDF desse livro para você se aprofundar sobre o conhecimento do sistema digestório, sem nenhum custo para isso, completamente grátis. Você não vai ter que preencher um forms, nada disso. Eu não quero nada, eu só quero que você tenha acesso ao conhecimento. Que maravilha, mestre. Eu quero agradecer novamente a sua presença aqui, estar sempre apoiando os projetos a qual eu proponho. É muito importante a nossa missão como profissionais da área da saúde de levar a educação, promoção à saúde para a população, um conhecimento exato, porque muita gente por aí está passando mal, como o senhor falou, nem sabe o porquê está passando mal. Tem gente morrendo por falta de informação. Então eu queria agradecer muito a sua audiência, um grande prazer ter vocês aqui. No mês de março nós seguiremos uma programação completa sobre a saúde da mulher. Não perca, nós teremos um mês de março extraordinário para todas as mulheres. Quero agradecer novamente a sua audiência. Saúde mais saúde para você, mais saúde para sua família.